Olá, Olá pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Laiana. Vou dar continuidade aqui sobre o percurso 12 do livro. Vou começar falando sobre a Outra Europa. O que foi a Outra Europa? Os países da chamada Outra Europa, ou seja, que não integram a União Europeia nem a Comunidade dos Estados Interdependentes, podem ser divididos em dois grupos. Primeiro, é formado por Noruega, Islândia, Suíça e Turquia. São parte da Europa. E o segundo é formado pela Albânia e por países que se originam da desagração da Eslováquia nas décadas de 1990 e 2000. Como vocês podem ver aí na figura aí, a população da cidade da capital da Noruega é até 1 milhão de habitantes. Noruega, vamos falar um pouco sobre a Noruega. Ela se localiza no Atlântico Norte da Península Escandinava e em alta latitude. A Noruega tem um certo terço do território norte circular polar ártico, com maior IDH, o que é IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do Mundo, 0,957 até o ano de 2017. É um país de nível de vida elevado. As principais atividades econômicas são extração de petróleo, de gás natural, pesca, principalmente de salmão e bacalhau, e a produção de eletricidade de exportação para o Estados Unidos, né? Destacam ainda também sua forte marinha mercantil. Eles são os principais exportadores, né, de produtos e pescados, né, que são extremamente caros. Como vocês podem ver, bacalhau e salmão são produtos caros. Isso ajuda a levar a economia local da Noruega. Islândia. A Islândia tem 340 mil habitantes até o ano de 2018. É o elevado nível de condições de vida. A Islândia localiza no extremo norte do Oceano Atlântico e sua economia tem por base a pesca. Além de geleira, a Islândia tem vulcões em atividades de gênesis, água quente com erupção periódica, cujo calor é aproveitado para aquecimento de estufas, onde são cultivadas plantas e também para aquecimento doméstico. Países, né, como vocês podem ver na foto. Suíça. Vocês podem ver a Suíça aí retratada. É um país que dispõe de mão de obra muito qualificada e dinamismo industrial nos ramos químicos, farmacêuticos, de máquina e ferramenta. Em atividades relacionadas à engenharia de precisão, como a produção de relógios e cronômetros, exportados mundialmente. Com um setor de serviço bastante desenvolvido, a Suíça tornou-se um potencial bancário. O país não integra a União Europeia, por termos que condições de países fiscais sejam alteradas por exigência de desorganização. Por ela ser um país que tem mão de obra qualificada, isso é muito importante, por ajudar a alavancar a economia local, que é muito difícil você encontrar um país que tenha mão de obra qualificada. A maioria dos trabalhos, né, quem pega os empregos são pessoas imigrantes, que a maioria dos países não tem mão de obra qualificada para ocupar os cargos nas empresas. Turquia. A parte europeia da Turquia está separada da porção asiática pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos, que permitem comunicação entre Mar Negro e Mar Mediterrâneo. Por ser a união rota-mar de Ucrânia e da Rússia, da Geórgia e da Bulgária, da Romênia e do Mar Mediterrâneo, esses estreitos têm importância geopolítica e comercial na região. Isso é um ponto forte da Turquia, por ele ter a rota marítima, dá para ele fazer exportação e importação. Isso facilita muito e ajuda a alavancar a economia local da Turquia, né? Desagregação da Iugoslávia e novos países. O que foi isso? Como se deu? Como se procedeu? A independência da Sérvia em 2008, ela foi conhecida por todos os países como economia desse conjunto de novos países e diversificada a desigualdade, tomando-se por base o PIB, que é o PIB, Produto Interno Bruto, de cada um deles.
relacionado às suas respectivas de população. Ou seja, o PIB per capita em 2017 e o da Eslováquia foi de $23.596, da Croácia de 13.294, com exceção da Montenegro, foi com 7.699, e os PIB per capita dos demais ficaram abaixo de $6.000. Sendo que o Kosovo foi menor, $3.894. Para efeito da comparação, o PIB per capita do Brasil foi de $9.821 nesse mesmo ano. Impactos da industrialização na produção e circulação de produtos e culturas. Como se procedeu? A Europa enfrenta forte concorrência mundial em relação à produção científica, tecnológica e de inovação, e ultrapassaram o CTIT, Ciência, Tecnologia e Inovação, pelos Estados Unidos, Canadá, Japão, Coreia do Sul, Áustria, mas em relação a 4 países emergentes, que são eles: Brasil, Índia, Rússia, África do Sul, encontra-se bem acima deles, considerando que os países membros da União Europeia a dianteira em inovação tecnológica, ocupado pela Suécia, Dinamarca, Finlândia, Reino Unido e Países Baixos. E a Alemanha, conforme mostra, a figura, as inovações tecnológicas têm forte impacto na produção industrial e de serviços, além de novos produtos e serviços disponibilizados, aumentam a produção e a produtividade, alargaram o mercado de trabalho, principalmente para mão de obra especializada. O espaço Schengen dos Estados Unidos e de outros países europeus que aderiram a ele, como vimos nos percursos anteriores, permite a livre circulação de mão de obra e de pesquisas. Esses principais, como se diz, tecnologia e inovação, ajudam na industrialização e circulação de produtos e culturas. Isso traz mais pessoas com mão de obra qualificada para ocupar o cargo nessas empresas de tecnologia e inovação. Isso ajuda a alavancar a economia local e é um fator muito importante para crescer o PIB dos países que fazem parte dessa industrialização. Caixa Forte da Noruega. O que foi a Caixa Forte da Noruega? A Caixa Forte norueguesa tem capacidade para 4.500.000 amostras de sementes. O conjunto arquitetônico conta com 3 câmeras de segurança máximas situadas ao final de um túnel de 125 metros dentro de uma montanha em uma pequena ilha da arquipélago de Svalbard, situado no paralelo de 78, próximo ao Polo Norte. Muito bem guardada, Quase impossível de ser roubada. Obrigada, pessoal. Desejo uma ótima tarde a vocês. Desculpa aí qualquer coisa.